E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de Física Mecânica, nossa quinta aula. Já convido vocês a deixarem o nosso like aí no vídeo também e também se inscreverem na nosso canal do YouTube e também na nossa página do Instagram. Lembrando que o conteúdo passado aqui, as atividades, a apostila, os slides estarão todos disponíveis no nosso Classroom. Então vai lá e se inscreva também. Então é a nossa sala de aula virtual. E você pode baixar o aplicativo, tanto para Apple quanto para Android. Deve ter para Windows Phone também. Então você baixa o aplicativo se você não quiser usar o Google Chrome. E lá você coloca o nosso código. O nosso código está na descrição, tá? Então você colocando o código vai ter acesso aí a todo o conteúdo e inclusive há outras aulas. Tem aula que é somente no Classroom. Então, para essas aulas exclusivas, você precisa entrar na nossa sala de aula virtual. E lembrando, tem um questionário rolando lá no Instagram, muito importante, que vai ajudar a gente muito. Detalhe, no nosso Classroom vai rolar simulado do Enem, vai um negócio bacana, vale a pena, tá, gente? Bom, indo para a nossa aula propriamente dita, movimento uniforme. Movimento uniforme. Quando a gente pensa em movimento uniforme, já tem que vir na nossa cabeça velocidade constante. Movimento uniforme, velocidade constante. A velocidade inicial é igual à velocidade final. Então, nosso ΔV é zero. Ok? Porque ele não muda a velocidade. E a equação característica do movimento uniforme é o sorvete. Olha aí, S é igual a S0 mais VT. S0, lembrando que é o nosso S inicial. Então nós colocamos como S0. Então, se você olhar bem, passar o S0 para lá e ficar o ΔS, e passar o T dividindo, é a equação da velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Então ela é muito parecida com a equação da velocidade média. Nossa equação do movimento uniforme, a nossa função, o S em função do tempo. Ele altera o S no decorrer do tempo para uma velocidade constante. Bom, quando pensamos em definição do movimento uniforme, como nós já passamos, inclusive, sobre a definição, na verdade a gente deu só um spoiler nos capítulos anteriores sobre o movimento uniforme, né? Quando nós estudamos sobre os fundamentos da dinâmica, se eu não me engano. Uma função que vai representar corretamente, ela pode ser vista abaixo, corretamente uma reta. Por quê? Movimento uniforme, você vai ter uma reta, você não vai ter uma parábola. Por quê? Lembra que nós estudamos que movimento uniforme, a equação do movimento uniforme ela é do primeiro grau, ok? Então, ela sendo do primeiro grau, ela é uma reta. Olha, dois tipos de movimentos. Movimento progressivo. Detalhe, não necessariamente ela é uma reta constante. É uma reta paralela à horizontal. Ela só é paralela à horizontal, nós vamos ver daqui a pouco, quando é um gráfico velocidade por tempo. Nesse gráfico espaço por tempo, ou seja, o S por T, quando nós temos o primeiro gráfico que vocês estão vendo aí na tela, movimento progressivo, e o segundo, movimento retrógrado, ok? Que está relacionado ao sentido da velocidade, se ela está indo ou vindo, ok? Que não faz referência à aceleração, então é progressivo ou retrógrado. E a equação da reta que nós conhecemos na matemática é muito fácil, é aquela f de x igual a x mais b, ou f de t igual a mais bt. Essa é uma equação da reta. Essa é a função de uma reta. Qualquer valor que eu der para a e para b, nós teremos uma reta. Ok? E qualquer valor de t também. Nós vamos pegar os coeficientes a e b, fixa eles, nós vamos alterando o t, ele vai formando uma reta. Entendeu? Sendo que o nosso a é justamente o nosso S0, a nossa velocidade inicial. Então o primeiro componente, o S0. E o nosso b é justamente a velocidade. E aí nós temos nossa equação S igual a S0 mais VT, que é justamente uma reta. Uma função reta. Ela não tem parábola. Ela encurvou, ela fez uma parábola, não é movimento uniforme. Tá bom? Vamos continuar? Alguns gráficos importantes. E aí essa figura, você vai dar um pause, vai olhar bem ela.
E ó, eu vou chamar a sua atenção para os dois últimos gráficos lá embaixo. Ele está um gama, na nossa apostila eu usei aceleração como um A. Mas nesse gráfico ele está um gama, então esse gama é uma aceleração, tá? Que é o último lá embaixo. E ele está igual a zero. Por quê? Mas a aceleração é igual a zero, Ian? É claro, a velocidade não pode se alterar. Se a aceleração é negativa, ele vai estar freando. Então não é movimento uniforme, vai formar uma parábola. Se ele está com uma aceleração positiva, ele está acelerando, então ele vai formar uma parábola também. E também não é movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, a aceleração é nula, é zero. Então, grave essa frase: movimento uniforme, a aceleração é zero. O gráfico da velocidade, estou indo de baixo para cima, vocês estão vendo, né? O gráfico da velocidade, ele vai ser uma reta paralela ao eixo horizontal. Ou seja, olha o gráfico do meio aí, os dois gráficos do meio onde tem V, de velocidade. Ele é uma reta paralela ao eixo horizontal. Ok? E o do S ele vai estar ou subindo ou descendo, movimento progressivo ou retrógrado, como nós já falamos ali no slide anterior. E eu vou chamar uma coisa importante desse gráfico do espaço. Olha esse movimento progressivo aí. No gráfico espaço por tempo, nós temos aí um gráfico normal. Que informação que a gente consegue tirar desse gráfico? Veja, tem um ângulo, um coeficiente angular da reta, que é o normal de uma equação da reta. E esse ângulo, ele pode indicar alguma coisa para a gente. Já que a gente sabe que o ΔS é a variação de espaço, ou seja, o espaço inicial até o final, como indica o gráfico aí, e o ΔT é a variação de tempo do tempo final menos o tempo inicial, como nós vimos nas aulas anteriores, de velocidade média. Então nós temos que a tangente, o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. É rima, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o nosso ΔS. E o cateto adjacente é o nosso ΔT. Em trigonometria vocês verão isso. Se não viram ainda, verão. Nossa tangente do ângulo alfa é justamente o ΔS sobre ΔT, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é justamente a nossa velocidade. Mas ΔS sobre ΔT não é velocidade, é velocidade média. Mas se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ou seja, a velocidade média é igual à velocidade em qualquer lugar. Ok? Então, o nosso ΔS sobre ΔT é justamente a tangente desse ângulo. Se eu não tiver o ΔS e o ΔT, mas eu tenho o ângulo, e eu quero um intervalo de tempo tal, eu quero um intervalo de tempo, sei lá, de 0 a 10. Eu coloco o intervalo de tempo, eu tenho a tangente do ângulo, pronto, descubro minha variação de espaço para uma determinada velocidade. Ou descubro a velocidade tendo a variação de espaço. Ok? Outro gráfico muito importante que vale a pena a gente entender muito, que é o gráfico V por T, o gráfico da velocidade em função do tempo. O que ele diz? Ele é uma reta paralela ao eixo horizontal, certo? Se ele é uma reta paralela ao eixo horizontal, a área, o que é a área de um retângulo? É base vezes altura. A base é justamente a variação de tempo, veja no gráfico aí, nosso ΔT indica a variação de tempo, e a altura é a nossa velocidade. Olha o nosso gráfico. Lembra daquele estudo? Se você não está entendendo, Ian, como não estou entendendo o gráfico, volta no vídeo sobre introdução aos gráficos. São 2 vídeos que eu mesmo dei. Então, lá eu vou estar explicando um pouco melhor desses números aí, tá? Esses números, que número? Estou vendo letra que simbolizam os números implícitos aí, tá? Então, para qualquer velocidade numa variação de tempo, a área sobre o gráfico V por T, o gráfico velocidade por tempo, é justamente Gente, eu pus ΔT no slide, não é ΔT, será que eu consigo corrigir? Bom, vou dar uma pausa aqui e já volto. Bom, alteração feita, nossa área é justamente o nosso ΔS, tá? Então, até que se você passar o T dividindo, fica V igual a ΔS sobre T. Ou ΔT, né? Uma variação de tempo. Então, nossa área é justamente o nosso ΔS. Então, se você viu ΔT antes, acho que você está vendo coisa, hein? É nosso ΔT. Bom, pessoal, é isso a nossa aula hoje. Movimento uniforme é uma aula... Assim,
Ela parece curtinha, mas é bom vocês revisarem esses gráficos, porque esses gráficos são muito importantes, indicam muita coisa. Esse negócio da área sobre a curva é muito importante você sempre ter essa análise. O que eu posso tirar com a área? Ah, eu sei que a altura vale minha velocidade. Eu sei que a largura vale minha variação de tempo. Um vezes o outro indica isso. Um dividido pelo outro indica o quê? Ok? Já reforçando para você se inscrever no nosso canal do YouTube e também acessar nossa página no Instagram e no nosso Classroom. Se você quer aprender mais, se liga no Classroom. É gratuito, gente. É gratuito. Não percam. Pode se inscrever lá. Só baixar o aplicativo ou pelo Google Chrome, Firefox, enfim, qualquer navegador que você quiser que aceitar o Google Classroom. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e bons estudos.